Feliz sábado, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje nós vamos ver esse tema, adoração. A gente fala muito sobre adoração, né? A gente ouve muito. E eu achei interessante esse tema, que essa semana eu estava vendo no livro Patriarcas e Profetas, uma história que tem na Bíblia, só que lá está bem mais bem explicado. Vocês conhecem a história dos dois filhos de Arão, né? Nadab e Abiú, se não me falha a memória. Eles acenderam o incenso do altar com fogo que não era o fogo santo que Deus estabeleceu. E o que foi que aconteceu com eles? Alguém lembra? Eles foram fulminados imediatamente, né? Agora você imagina se Deus fizesse isso hoje. Poucas pessoas iam querer estar aqui na frente, né? Fazendo alguma coisa com medo de ser fulminado. Eu creio que eles não foram distraídos, eles foram negligentes, porque eles eram filhos do sacerdote. No mínimo, eles tinham que ter mais atenção e reverência, né? Ou seja, se Deus estabeleceu que fosse pego o fogo para acender o incenso, o fogo lá do altar, que ele mesmo colocou esse fogo, um fogo santo, não custava nada fazer do jeito que Deus pediu. Os dois eram fogo, mas não foi o que Deus pediu foi aquele outro fogo. Então, pode ser simples, a diferença pode ser insignificante, mas a diferença, ela vai estar em fazer a vontade de Deus do jeito que Ele pede e vai estar em fazer do jeito que a gente acha que é melhor, ou segundo os propósitos do coração do ser humano, né? A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa. Mas antes da gente iniciar, eu queria deixar bem claro que nós somos salvos para fazer boas obras. Nós não fazemos boas obras para ser salvos. Nós fomos salvos para boas obras. Então, se nós fazemos aquilo que Deus pediu, de acordo com o que Ele pediu, é porque Ele nos salvou para isso. Viva como um salvo. Porque se você diz que foi salvo por Jesus, mas você vive de acordo com a sua vontade, que evidência tem na sua vida de que você foi salvo? Aquele peso de praticar boas obras para ser salvo, você não precisa carregar. Não precisa. Porque você já foi salvo. Você foi salvo, mas para praticar boas obras, né? E vamos ver um pouquinho do tipo da adoração que Deus aceita. Ele não nos fulmina. Não, agora no nosso tempo moderno, Deus não nos fulmina. Mas Ele não aceita a nossa adoração se a gente não fizer do jeito que Ele pede. Então, o que seria melhor? Fazer do jeito que Deus pede e essa oferta de louvor, de adoração, ser aceita por Ele, ou fazer do jeito que a gente acha que é certo e não ter a oferta aceita por Ele? Eu creio que seria melhor oferecer uma oferta que fosse aceita, né? Até porque a gente realmente quer ser aceito por Deus. Primeira parte. O nosso estilo de vida denuncia a quem adoramos. Como é que você vive? Quem é você fora dessas paredes da igreja? A adoração, ela não está somente aqui dentro. Aqui é um culto de adoração a Deus. Um culto. Porém, a nossa adoração, ela é 24 horas. Você adora a Deus em todos os lugares. Agora, como você faz isso, é o que a gente vai ver aqui. Até porque Jesus disse que nosso corpo é templo do Espírito Santo. O apóstolo fala ainda que devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício agradável a Deus. Não é isso? Portanto, lá em Coríntios 10:31 fala assim, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu coloquei essa parte, qualquer outra coisa, em vermelho, justamente para frisar um detalhe importante. Não é apenas a comida e a bebida que a gente deve glorificar o nome de Deus com ela. Não é. Quando você vai comer, se você come de acordo com o que Deus pediu, você está glorificando a Ele no seu corpo, porque você está fazendo de acordo com o que Ele pediu. Se você vai beber e você bebe aquele tipo de bebida que Ele pede que você beba, então você está glorificando a Deus na sua bebida. Mas é só isso? Qualquer outra coisa. Isso inclui o quê? 50%? Não. Isso inclui tudo na nossa vida, tudo. A nossa forma de conversar, o assunto que a gente conversa, a nossa forma de vestir, os lugares onde a gente frequenta, nosso tipo de diversão, com que nós gastamos o nosso tempo, a oferta de louvor que a gente apresenta diante de Deus, tudo. Qualquer outra coisa. Então, a nossa adoração, além de ela ser
24 horas, ela precisa ser de acordo com o que Deus pede. Então a gente vai ver a seguir aqui um pouquinho das coisas que desagradam a Deus em termos de adoração. Em Êxodo 20, versículo 3, o primeiro mandamento fala assim: não tenha outros deuses adiante de mim. Mas o que significa isso? O que significa não ter outros deuses adiante de mim? Será que é apenas eu não idolatrar imagem de escultura, não ter esses cultos estranhos? Vamos ver o que significa isso? Olha só, a gente já vai começar aqui por Patriarcas e Profetas, página 265. O que a nossa irmã White esclarece sobre esse termo de não tem outros deuses adiante de mim? Olha só, proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço, porque quer que acariciemos que tenda a diminuir nosso amor para com Deus, ou se incompatibilize com o culto a ele devido, disso fazemos um Deus. Se você faz um Deus nesses termos que ela está falando, você está colocando um Deus adiante do seu Criador. Você imaginou? Aí entra aquela questão: o que na sua vida que é mais importante? Aliás, o que ocupa a maior parte do seu tempo na sua vida? Vamos remover primeiro uma etc. aí. O trabalho que a gente faz para manter as nossas despesas, para suprir nossas necessidades, esse a gente realmente depende deles, né, para viver. Mas e quando você não está trabalhando? Você ocupa o seu tempo com o quê? O que você faz? Se você coloca o seu entretenimento, a sua vontade em primeiro lugar, você está fazendo um Deus daquilo ali. E não é só isso. Ainda tem coisa pior ainda pela frente. Você quer ver? Olha só. Esse aqui é do Gabriel Estevão. Agora um irmão nosso, adventista, mas é um ex-satanista de berço. A gente já falou dele algumas vezes aqui. Eu creio que alguns já tiveram até curiosidade de saber e conhecer a história dele. Veja só. Quando uma criatura nega fazer a vontade do seu Criador, ela faz ou cria sua religião, fazendo-se Deus de si mesma, tornando-se assim agente passivo ou ativo do nosso sistema, ou do sistema de Satanás. Se Deus pediu que você fizesse, você conhece a vontade de Deus, porque você só é responsável pelas suas ações quando você tem conhecimento. Se você não conhece, você é inocente. E se você é inocente, você não pode ser culpado. Até porque uma lei, ela só se aplica a uma pessoa se essa pessoa tiver conhecimento dessa lei. Se não tiver, ela não vai se aplicar. Até porque o juiz julga segundo esses termos. Aí você vê, só o fato de você negar fazer a vontade de Deus, do jeito que ele pede, você já se torna Deus de si mesmo, responsável por suas próprias escolhas. Você é tipo o Deus de si mesmo, para simplificar, né? Assim, antes da gente passar para a próxima parte, vamos ver o seguinte. O que a gente mais utiliza para adorar a Deus é a música, né? Para louvar o nome dele e adorar. Mas como é que Deus pede o louvor? Como é que ele pede essa oferta? Será que a gente pode simplesmente achar uma música bonita e agradável e oferecer ela diante de Deus? Fazer de acordo com o que a gente acha certo? Pegar a oferta e levar lá e correr o risco de ser fulminado como os filhos de Arão? A parte interessante que eu esqueci de mencionar, só para você ter uma noção, Abraão proibiu Arão de lamentar pela morte dos filhos dele. Ele disse, não lamente pela morte deles dois. Moisés, né? Ele proibiu Arão de lamentar pela morte dos filhos dele, que acabaram de ser fulminados na presença de toda a congregação. Por quê? Porque, de certa forma, a negligência dos filhos dele era a responsabilidade dele. Então, se ele lamentasse, ele estava sendo conivente com a transgressão deles. Ia morrer também. Ele ainda falou, não lamente para que você não morra. Porque se ele lamentasse, ele estava demonstrando para toda a congregação que ele estava sendo conivente. Ia ser fulminado igual o filho dele. Porque, por menor que seja a negligência, se não está de acordo com a vontade de Deus, ele não vai aceitar. Ele não nos fulmina hoje porque a misericórdia dele é grande. Mas quando se trata de vir oferecer uma oferta a Deus, a responsabilidade é grande. Você precisa realmente saber o que Deus quer que seja feito. Ou então, você não faz. Porque se você vai fazer, ofereça a Deus aquilo que Ele pede.
Olha só o que a nossa irmã White fala no livro Evangelismo, página 512. A música só é aceitável a Deus quando o coração é consagrado, enternecido e santificado por sua docilidade. Muitos, porém, que se deleitam na música, não sabem coisa alguma sobre produzir melodia ao Senhor em seu coração. Esses foram após seus ídolos. Parte interessante. Santificado por sua docilidade. Será que a gente botar um rockzão, metalzão, pauleira mesmo, que fala do nome de Jesus do começo ao fim, vai servir? Não precisa nem ser um rock daqueles escandalosos. Só em ela seguir o ritmo do rock, ela já cai no conceito de misturar o santo com o profano. Não vai ser aceitado. Deus não vai aceitar. Ele vai ouvir você, mas aceitar a sua oferta não. Não se trata apenas do ritmo do rock. A música, para louvar a Deus, uma oferta que seja aceita por Deus, deve ser nos termos que Ele pede. Não deve ser uma música que estimule sentimentos e faça a pessoa ter movimentos involuntários enquanto ouve a música. É uma música que faça com que a mente seja elevada à presença de Deus, que faça com que o Espírito Santo seja convidado a vir habitar em nós. Uma música que santifique o ser humano pela sua docilidade. É simples. E tem muitos outros termos, muitos outros livros, inclusive da irmã White, falando como Deus quer ser adorado através da música. Então, se nós queremos que a nossa oferta de louvor seja aceita por Deus, oferecemos o louvor da forma como Ele pede. Romanos 12:1 fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus não pede um culto emocional. Ele quer um culto racional. Um culto que nós saibamos realmente o que estamos fazendo. Aquilo que eleva o nosso raciocínio na presença de Deus, que nos façam querer, que nos faça querer conhecer mais a Deus, se aproximar mais dele. Até porque é impossível um ser humano conhecer a Deus, mesmo na letra escrita, que tem, não precisa ser um contato pessoal, na letra escrita, lendo a Bíblia e os Espíritos de Profecia, é impossível uma pessoa conhecer a Deus e não querer fazer o que ele pede, não querer se aproximar dele. Patriarcas e Profetas, página 310. Devemos entregar-nos ao serviço de Deus e procurar que a oferta se aproxime o máximo possível da perfeição. Deus não se agrada de coisa alguma inferior ao melhor que podemos oferecer. Que absurdo, né? Quando a gente ouve isso pela primeira vez, a gente fala assim, isso é radicalismo. Eu tenho que fazer isso perfeitinho? Sim, se você vai oferecer uma oferta a Deus, além de ela ser de acordo com o que Ele pede, você deve se esforçar o máximo que você puder para chegar ao máximo possível de quê? Da perfeição. Por quê? Se não for assim, Deus não vai aceitar. Porque Ele não quer a gente só pela metade. Ele não quer o nosso trabalho só um pouquinho, não. Você vai lá e faz de qualquer jeito, como se não tivesse tanto interesse. Não. Vai fazer uma coisa para Deus? Além de ser do jeito que Ele pede, você vai empenhar toda a sua energia para que aquilo se aproxime o máximo possível da perfeição. Se você quiser que Ele aceite, né? Porque se eu não faço dessa forma e faço com que isso se aproxime o máximo possível da perfeição, Ele não vai aceitar a minha oferta. Assim como não aceitou a oferta de Caim. Não vai aceitar. Porque se é nos termos dele, você está reconhecendo ele como Deus e Salvador, como superior e soberano de todo o universo. Você fez exatamente do jeito que ele pediu, porque é a vontade dele que importa, e não a nossa. Sim, eu deixei esse texto maior aqui já por fim. Do livro Recebereis Poder, página 631. E porque o Espírito deve vir, não para louvar os homens, ou edificar-lhe as errôneas teorias, mas para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Muitos se afastarão dele. O Espírito Santo não lisonjeia o homem, tampouco opera segundo as ideias de qualquer homem. Não devem aos homens finitos e pecaminosos, comandar o Espírito Santo. Quando este vier como um reprovador, por meio de qualquer instrumento humano que Deus escolher, é dever do homem ouvir e obedecer-lhes a voz. Quando eu vi esse texto,
Estava lendo tudo suave, feliz da vida, tudo divertido. Aí eu vi esse texto e eu digo assim, mas o Espírito Santo, sempre como repreensão e advertência, não seria melhor que ele tornasse as coisas bem mais suaves? Não, porque se o Espírito Santo ele agisse na nossa vida de forma a elevar o nosso ego, com elogios e coisas do tipo, o nosso eu ia ser evidenciado. A gente ia se achar o tal, ia querer ficar em primeiro lugar, e ia se tornar Deus de si mesmo, né? Assim como fala a nossa irmã White, fala o irmão Gabriel Estevão, se o que direciona a sua vida não é a vontade de Deus em primeiro lugar, em todas as suas atividades, dentro e fora da igreja, então você é Deus de si mesmo, não precisa de Deus. E esse versículo, essa passagem do livro da irmã White fala, deixa bem claro, o Espírito Santo, quando é o Espírito Santo, a mensagem dele é sempre de repreensão e advertência, para que a gente continue no caminho do Senhor e alcance a salvação eterna, porque é isso que ele quer. O fardo de Deus não é pesado, Jesus fala mesmo que o fardo dele é suave e leve. Por quê? Porque não é você que carrega, ele já carregou por você lá na cruz. Todo aquele peso esmagador, ele carregou. Para quê? Para que você fosse salvo hoje e sentisse o desejo, através do Espírito Santo, de seguir do jeito que ele pede. Você só precisa abandonar redes sociais, Kawaii, TikTok, essas coisas inúteis, e estudar mais a Bíblia, estudar mais o que é de profecia. Vai entrar na internet, procura uma pregação, a Novo Tempo está aí. Você está com tempo disponível, está sobrando o seu tempo, não tem mais, as atividades do dia já terminaram, sobrou aquele tempo, quer distrair um pouco a mente? Distrai com o Evangelho. Conhecer o reino celestial, conhecer a vontade de Deus e praticar é a coisa mais importante que a gente tem nesse planeta. Não tem nada mais importante do que isso. O nosso tempo de graça é curtinho, bem pouquinho. A gente nem sabe quanto tempo de graça tem nessa terra. Porque eu posso estar vivo hoje, daqui 5 minutos eu posso estar morto. Meu tempo de graça acabou. Eu gastei todo esse tempo de graça com meus entretenimentos, fazendo a minha própria vontade. Enquanto quando chega na igreja, só ali alguns minutos de culto, eu já fico me pisando, já com vontade de ir embora, porque já está incomodando. Que tipo de oferta eu estou oferecendo a Deus? Será que é uma oferta da forma como ele pede, ou da forma como eu quero oferecer? O meu tempo vago, eu estou fazendo com o que eu quero, ou eu estou fazendo com a vontade de Deus? O que é mais importante na minha vida? A minha vontade ou a de Deus? Queremos ter a vida eterna? Eu creio que aqui ninguém, todos os que estão aqui querem a vida eterna. Você foi salvo, mas você pode ficar de fora do céu no percurso que está lá. Se você continuar fazendo a sua vontade do jeito que você quer, e deixando a vontade de Deus para quando der certo, se der certo, quando chegar na porta do céu você fica de fora. E Deus ainda vai apresentar aquele relatório imenso na sua frente, e vai dizer para você, ó, nem 10% do seu tempo foi para mim. Nem 10. Só essa quantidade minúscula aqui. E apresenta toda aquela lista para você, e você não vai ter nem desculpa. Até porque nós seremos julgados pelas nossas palavras e atos. As nossas palavras irão nos condenar. Olha só, Romanos 11:36. Essa passagem eu acho incrível demais. Dá até para deixar como papel de parede do celular para abrir toda vez a gente vê. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Por que a gente não vive de acordo com a vontade de Deus, se tudo é dele? Tudo pertence a ele. Tudo foi ele que criou. E não há nada fora do controle e do domínio dele. E se tudo é dele e é para ele, o que resta a nós fazer é oferecer uma oferta agradável a ele, de acordo com o que ele pede. Não é pesado. Porque não é um fardo que você carrega com aquela responsabilidade de ser perfeito para ter a vida eterna. Não. Jesus te deu a vida eterna para que você pudesse ser perfeito. Você só precisa aceitar e seguir. Não precisa ficar se obrigando, se martirizando para ser perfeito. Não, o Espírito Santo é que conduz você no caminho certo. Você só precisa pedir a Deus. Senhor, eis-me aqui, ajuda-me a fazer a tua vontade de acordo com o que tu quer. E ele vai afastando você do caminho errado. Você sabe disso. Aquela vontade que você sente, aquele desconforto que você sente quando vai fazer uma coisa errada, é o Espírito Santo. Você está em um local que não deveria estar, você se sente incomodado. Aquele desconforto, aquela coisa que você não se sente bem ali. O Espírito Santo está querendo te afastar dali.
Você está exercendo uma atividade que não agrada a Deus, você vai se sentir desconfortável. É o Espírito Santo. Só ouve a voz do Espírito Santo, é simples. Só ouvir. Ele está falando o tempo todo. É por isso que eu digo, você não precisa carregar aquele fardão pesado de ficar com um bloco de notas ali lendo o tempo todinho. Não. Você só precisa dedicar o seu tempo em conhecer a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele traz a sua memória, na hora que você precisa lembrar, ele traz, ó, isso aqui você não deveria estar fazendo, por causa disso, Deus pede assim. E aquele desconforto, se você ouvir aquele desconforto que o Espírito Santo está te causando e abandonar aquilo ali, vitória para o Espírito Santo. Se você ignorar, vitória para o inimigo. É assim. Deus não nos deixa desorientados. Se passou uma coisa despercebido, tudo bem. Mas se a nossa vontade é fazer a vontade de Deus e pedir isso para Deus, o Espírito Santo vai estar lá para guiar, para iluminar o caminho. Não deixa você vacilar, ele não deixa. Porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas a partir do momento que a gente pede, Senhor, eu quero, me ajuda, aí ele já não está mais interferindo no livre-arbítrio porque você pediu, não é? Se você pediu, o Espírito Santo está lá. E o anjo do Senhor está lá para te proteger e te defender de todo mal.